A paz do Senhor Jesus para todos, meus irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez, tendo esse privilégio, nessa oportunidade rica e santa de conhecer mais aí, estudando a palavra de Deus. Eu quero aproveitar para agradecer aos irmãos e irmãs que estão conosco aqui, cooperando com este trabalho, cooperando logo com esta obra. A gente vai estar falando um pouquinho hoje, mais uma vez aí, ou mais um vídeo relacionado a esse tema muito importante, que é o tema que a CPAD decidiu abordar nesse segundo trimestre, que fala sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, falar de família é sempre bom, né? Falar de família é sempre oportuno e importante. Vamos estar vendo aqui, a princípio, a lição 2, cujo título é aí, a predileção dos pais por um dos filhos. E veremos que essa lição também tem 3 tópicos, os quais os temas são: primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. Falaremos também no segundo tópico sobre o conflito familiar e fecharemos com o problema da predileção por filhos na família, que é quando a gente entra na questão mais propriamente dita no terceiro tópico. E aqui a gente tem que ficar atento com os detalhes, é claro. Um deles é sempre a administração do tempo. Já visto o fato de que a gente tem visto muitas pessoas com uma certa dificuldade quanto a administrar bem o tempo, a entender bem como trabalhar, fazer em relação à lição. Geralmente o que se vê são casos onde a gente começa a lição muito bem, às vezes trava um pouco, acaba cometendo o erro de travar demais no primeiro tópico, e quando vai chegar no terceiro e último tópico, a gente já não tem mais tempo, aquela correria, para não ficar mal com a turma, acaba tendo que ler às pressas, correndo os tópicos relacionados ao último tópico. Então o ponto é, se nós pararmos primeiro para fazer essa administração de tempo, as coisas vão dar certo aí, principalmente onde é que a gente quer que dê certo, que é em loco, né, em sala de aula, igreja, ou salas onde estamos lecionando. Aqui em vídeo a gente pode, às vezes faz um corte, edita, tal, embora eu não tenha esse hábito de cortar e editar meus vídeos, mas há muitos recursos que podem ser feito aqui, coisa essa que não pode ser feito lá. Então o importante para lá, eu diria, administrar bem o tempo, porque já visto o fato de que essa lição, gente, o assunto entra mesmo, de maneira plena, eu diria, o assunto só é discutido mesmo no terceiro tópico. Embora o segundo tópico traga um pouquinho de conflito familiar, mas ele ainda está focado um pouco lá, mais nos pais. Agora, os filhos mesmo, a gente passa a falar no terceiro tópico. Então, eu aconselharia você, professor, que vai estar lecionando aí na sua igreja, não se atenha muito ao primeiro tópico, porque é mais um resumo da vida de ambos, Isaac e Rebeca, para chegar nos filhos. Não se atenha tanto assim também ao segundo tópico, porque, mais uma vez, as orelhas de Isaac e Rebeca são puxadas, e ainda assim, mas o problema mesmo, a gente vai passar a conhecer o resultado, a consequência maior, virá no terceiro tópico. E aí, quanto mais tempo você puder guardar para o terceiro tópico, é bom, porque é o momento de você parar, professor, para ouvir experiências particulares. Pensa num assunto que todo mundo quer falar alguma coisa. Dificilmente, eu acredito que muito raramente você vai ter uma sala cheia, repleta de filhos únicos. A maioria das pessoas que estarão na sala de aulas tem irmãos. E isso é interessante. Então eles vão querer falar um pouco sobre a experiência que passaram em casa. E aí é bom que você administre o tempo, acelere um pouco no primeiro tópico, talvez pise um pouquinho no freio no segundo tópico, mas deixa a coisa fluir para o terceiro tópico. É o conselho que eu dou a você como professor também aí, seu irmão em Cristo. Dito pois isso, vamos lá. Textuário dessa lição. E amava Isaac e Esaú porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Olha que lição para nós importantíssimas. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 25, versos 19 ao 28. E por fim a introdução vai dizer-nos aí, leamos. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã, certamente que não. Então, como eu já disse aqui, está aí o tema, está aí a divisão. Vamos então, para eu ser o mais objetivo possível, acho que eu não vou parar para ficar lendo tanta questão aqui, já visto o fato que muita coisa há para ser lida, então vamos já na introdução. A introdução vai ficar um pouco do que eu já falei no início. Então aqui, professor, o que você tem que fazer é simplesmente atrair a atenção dos seus alunos para o assunto, para o tema, e feito isso já na introdução, a gente parte para os tópicos para entender melhor os assuntos. Está aqui o primeiro tópico, o plano
de Deus para a família e sua presciência. E aqui o que a gente vai ver é o que Deus realmente planejou para as famílias. E aqui a gente vai ter o exemplo da família de Isaac, entendendo o fato de que, embora eles tenham feito muitas coisas ruins, esses comportamentos ruins, essas coisas complicadas que eles fizeram, essa má administração dentro do lar, essa má formação em relação aos filhos, a má educação dada aos filhos, os maus exemplos de Rebeca e de Isaac, ou logo de Isaac e Rebeca, não são vontade de Deus para família nenhuma. Isso não quer dizer que Deus tenha feito as coisas pensando nisso. Ou seja, que Deus queria destruir o casamento e a família de Isaac para depois abençoar Jacó lá na frente. Acredito que não seja essa a visão. E é isso que a gente vai tentar falar, que esse deve ser, professor, o seu foco para o primeiro tópico. Tá? Entender que Deus, em sua presciência, ele é conhecedor, mas mesmo em sua soberania, Deus trazer um mal, destruir família, isso nunca foi de Deus. A gente tem que estar atento para como falar essas questões aí nos tópicos. Dito pois isso, vamos lá primeiro o subtópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então, o que nós temos aqui a nível de subtópico? A nível de subtópico, nós temos o plano divino de Deus. O plano divino, né? Ou seja, é de Deus, é divino, perdão. Mas o plano de Deus para essa família aí. Então, o que era o plano de Deus? O que podemos chamar de plano de Deus para essa família? Em primeiro lugar, a formação dela, plano de Deus. E essa formação, agora, você, professor, em sala de aula, que vai escolher onde começar a falar sobre isso. Eu lhe aconselharia a não ir muito longe, falar sobre Abraão no início, chamado, e Deus vai gastar muito tempo da aula, já visto o fato de que o nosso foco é chegar a princípio no terceiro tópico para poder desmembrar esse assunto, né, dissecá-lo aí. Então, o que é o ponto claro aqui? Talvez começar no capítulo 24. Embora a lição esteja baseada no capítulo 25, mas o capítulo 24 é interessante. Por quê? Porque ali, não precisa dizer detalhes, mas só o fato de que o pai Abraão está enviando o seu servo Eliezer para trazer uma esposa para Isaac. Eliezer vai, não precisamos entrar em detalhes, água para camelo, detalhes que não vão agregar nada à lição. Mas ainda assim, o fato de que essa moça vem, Eliezer atrás, Isaac e ela se encontram, e ali se casam, embora um casamento diferente do que nós estamos acostumados a ver, não houve cerimônia, quem foi que realizou. São detalhes que também, caso alguém venha tocar na lição, não vão agregar em nada. Então, professor, eu acredito que nem compensa entrar nesses pontos aí, ou seja, explicá-los. Eu estou fazendo aqui só relatar, então você relate isso e não precisa explicar tanto assim. O fato é que eles se casam e aí entra a explicação. E a explicação começa no ponto de que, após se casarem, descobrem que essa mulher é estéril, ok? E a partir dessa descoberta, o que Isaac vai fazer é diferente de seu pai Abraão. O pai Abraão não orou a princípio, ou fez uma espécie de campanha, eu não estou vendo aqui uma coisa nesse sentido, tá? Embora o termo campanha não seja, talvez não seja o mais interessante aqui, tá? Não sei como vão entender isso, mas o fato é propósito. Vamos usar o termo propósito. Isaac então fez um propósito para sua esposa, ele foi para o joelho. E esse propósito, a princípio, não que ele tenha determinado que oraria 20 anos, é lógico que não. Mas ele orou 20 anos. Esse foi o tempo em que se passou desde o dia que Isaac começou a clamar por sua esposa até o dia que Deus respondeu. Eu acredito que Deus respondeu no momento que ele começou a clamar. O clamor de Isaac já era uma resposta de Deus. A gente tem que parar com essa maneira de pensar que é o seguinte: se eu orei 10 anos por algo, ou seja, então eu comecei a orar há 10 anos atrás e Deus só respondeu hoje, nós temos um péssimo defeito de achar que quando a gente consegue o que quer, aí é a resposta de Deus. Não. O fato de Isaac ter começado a orar e Deus não ter dado o filho, um ano, 2, só 20 anos depois, quer dizer que Deus vinha 20 anos respondendo Isaac. Porém, a resposta de Deus é: ainda não é a hora, ainda não é o tempo, esse não é o momento, eu tenho um projeto maior. Então, o silêncio ou a aparente, né, indiferença, como nós vimos falando sobre Abacuque, né, na última lição, é também uma resposta de Deus. O silêncio de Deus é uma resposta, tá? Embora a gente não
consiga muito bem lidar e conciliar com essas questões. O fato é o seguinte, para ganhar tempo, ser objetivo aqui, é que Deus respondeu. Respondeu quando? Quando o menino nasceu? Não. Respondeu quando os gêmeos? Não. Respondeu quando Isaac começou. Um marido clamando por uma esposa, 20 anos, se isso não é resposta de Deus, eu não sei o que é. Tá? Resposta de Deus tremenda. Tá? Hoje está raro ver maridos fazendo propósito para esposa. Assim, eu acredito que seja um assunto até para uma outra lição e muito importante. O que nós temos aqui então? Voltando ao assunto, 20 anos se passam, a mulher agora está grávida, está gestante, e na barriga dela há gêmeos. Num período em que não havia ecodoppler, ultrassonografia, todos esses processos para entender. Então nós temos aqui uma mulher que está grávida, mas é uma gravidez complicada, alguma coisa está acontecendo ali. Mas para nós aqui o interessante é o seguinte, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que Isaac preferisse Esaú e Rebeca a Jacó. O plano de Deus é que esse casal brigasse por causa dos filhos. O plano de Deus é que os meninos ficassem ou crescessem separados. Nunca foi plano de Deus isso. O fato deles terem errado não altera, não muda, não acrescenta em nada no dizer que Deus teria feito assim. Não. Deus planejou o melhor para essa família, porém essa família não viveu o melhor, é claro, por seus próprios atos. Esse é o ponto aqui. Tá? Segundo subtópico aí, propósito presciente de Deus, que é uma continuidade do assunto que já estamos trabalhando e abordando. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Então nós temos aqui agora um momento onde a gente passa a entender melhor esse propósito. Deus, ele, na visão humana, na visão de Isaac, muitas vezes na nossa visão, Deus responde. A já pensou o fato que eu considero o que eu falei lá, eu penso assim, que Deus já respondeu, só dele orar, só de um homem orar pela esposa já é uma resposta de Deus muito grande para um casamento, que é raro isso hoje em dia. E aí nós temos esse homem orando e os filhos vindo. Embora, é claro, Isaac não orou pedindo gêmeos, simplesmente para que Deus abrisse a madre de sua esposa. E Deus ouviu, e gêmeos estavam agora no ventre dela. Isso é interessante. Tá? O propósito de Deus era que esses gêmeos viessem, então o propósito de Deus, como eles viriam, como eles viveriam após nascer, é lógico, o propósito de Deus é abençoar e realizar na vida de ambos propósitos. Mas eles levaram uma vida pautada no meio em que eles cresceram. E aqui que é o detalhe que a gente pega aqui, ó, de azul ali, bem azul clarinho. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Então o que a gente percebe, os meninos estão no ventre dela, ela até então não sabe que está grávida de gêmeos, naquele tempo não havia meios para isso, a não ser a própria revelação de Deus. Então, melhor do que a ultrassonografia é a revelação de Deus plena, mas é Deus revelando, tá? Que tenho visto casos aí que tem me chocado. A pessoa olha para um grávido, sei lá, e fala, Deus manda dizer que esse menino aí que tá... Aí o casal compra um enxoval, gasta rios de dinheiro, que enxoval de criança não é barato, para menino. Daqui a pouco vem uma menina. Ou seja, aí Deus errou, Deus mentiu, Deus falhou. Não, o profeta da carne lá que passou. E eu não sei por que as pessoas recebem uma revelação da carne e ficam com raiva de Deus e não do profeta. O profeta sai ileso e Deus parece que é o culpado. Tem gente que até desvia. Eu estou saindo da presença de Deus porque Deus prometeu e não cumpriu. Quando na verdade foi um charlatão, uma charlatã lá, um mentiroso, uma mentirosa que contou uma conversa fiada lá. Mas voltando aqui ao assunto que é o nosso foco, lição EBD. E aí nós temos duas crianças lutando. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Vamos entender mais esse processo. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor teve um propósito para a vida de cada pessoa. Tem um propósito para a vida de cada pessoa, perdão. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, o que nós temos a princípio aqui? Nós temos já, como já bem dizemos aqui, essa mulher agora está grávida, Deus respondendo ali, trazendo à luz, né, à tona, aquilo que havia sido pedido por esse homem.
duas crianças estão sendo geradas no ventre desta mulher, a saber, Rebeca. Essas crianças estão lutando entre si. E aí é interessante porque esse lutar entre si aponta para o propósito de Deus era eles brigarem a vida toda. O propósito de Deus era realizar na vida de ambos uma questão ou outra. E aí o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que Deus, ele conhece, ele sabe, há um pré-conhecimento. Deus, ele antevê, Deus sabe todas as coisas que hão de acontecer. Isso que é interessante, tá? Não que alguém possa usar esse texto para dizer que já fazia parte dos planos de Deus botar esses dois para brigar desde pequeno, passar a vida inteira separados. Que Deus fosse o agente causador de uma separação, uma confusão, uma contenda dentro do lar. Como se essa fosse a vontade, esse fosse o propósito de Deus. São questões que a gente não tem muitas vezes a resposta, né? Deus faz as coisas, ele realiza seus desígnios, é claro, de meios e propósitos que a gente nem sempre sabe explicar como e porquê. A verdade é essa, a nossa mente parca, nosso conhecimento limitado não atinge um nível de explicar porquê e como é que Deus realiza essas questões. Mas o ponto é que nós temos que fazer aqui, compete a nós entender uma coisa: não dá para atribuir a Deus culpa alguma das coisas ruins que essa família passou e viveu. Esse é o ponto claro. Vamos lá. Conflito, ou conflito familiar, segundo tópico. Vamos entender esse ponto. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Aqui você já entendeu, aluno. Esse é aquele subtópico onde explicações nem sempre são tão assim relevantes. Por quê? Porque é um subtópico que se explica só de ler. O que está acontecendo aqui é que o autor da revista, no caso, que ele para trazer a informação. Aqui é mais informativo. Talvez você passar uma aula inteira tentando explicar a esterilidade, o porquê, a mulher, como era. Há pontos que talvez você possa trazer, até para agregar, do tipo, falar sobre o chamado Código de Hammurabi e usar a família de uma outra família como exemplo, né? A família de Eucana, ou seja, Ana era estéril. Havia nesse código de Hammurabi uma questão que dizia que uma mulher sendo estéril, não podendo dar um homem filho, já visto o fato de que para o judeu o filho era algo muito importante, principalmente o filho homem, porque esse filho é quem daria a esse homem, né, a posteridade desse homem, ela prosseguiria com esse menino, tá? Ela se estender-se-ia com esse menino. Então o que você pode dizer é o seguinte: tal código dizia que o homem então poderia se casar com outra mulher, tá? Então a gente passa a perceber isso aqui. Outros meios também, outros pontos, como a gente viu lá o caso de estranho, esquisito da lição passada, o erro cometido. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que havia essas possibilidades, haviam essas possibilidades. E aqui o que você tem, para ser bem objetivo, é simplesmente uma explicação. Como as mulheres estéreis eram vistas naquele tempo. Isso que o autor está trazendo aqui. Eu acredito que talvez eu não tenha tanto a agregar, acrescentar aqui. Por isso, eu vou seguindo para uns pontos que eu considero serem mais importantes a serem ditos nessa lição. O 2 aí, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Agora a gente passa a olhar não só para os pais, mas entender um pouco sobre a questão dos filhos. Isso aqui é importante. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Então, um detalhe aí. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto, coisa essa que já vimos na lição passada. Então, compensa aí, professor, ficar voltando, reexplicando, falando coisas que o professor da lição passada ou você mesmo já falou? Eu acho que não. Vamos lá. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Então aqui nós temos uma informação, o fato de que Isaac decidiu agir diferente do pai. Então não importa como os nossos antecessores agiram, o que fizeram, deixaram de fazer. O importante é que se nós buscarmos a Deus, Deus nos dará respostas para lidarmos com as mais difíceis situações que vivenciamos. Entretanto, uma
Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Vamos lá. Então a gente passa... Aqui é o início do conflito. A mulher de Isaac, a saber, Rebeca, está gestante. Glória a Deus. Milagre acontecendo. Uma mulher estéril gestante. Então essa família está vivendo um milagre. Vivendo uma grande alegria de saber que está chegando um herdeiro. Até então pensavam ser um. Há uma agitação enorme no ventre dessa mulher. Ela não sabe muito bem o que é. Ela não sabe nada do que está acontecendo com ela. Então ela vai falar com quem sabe. Vai falar com Deus. E nós temos que fazer isso. Em caso de dúvidas, incertezas, ao invés de sairmos por aí falando ou agindo, devemos compreender, entender o que Deus tem para nós. E Deus vai dizer para ela: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos se dividirão de suas entranhas. Um será maior que o outro e o maior servirá ao menor. Essa é a resposta de Deus. E aqui te passa a se perguntar por quê. A pergunta é, porque isso aqui é que vai nortear a lição. O que eu vou falar a partir de agora é o que vai nortear-nos como professores nessa lição. E o que eu vou falar a partir de agora? Ouça aí e comente, caso deseje comentar também nos comentários aí e trazer alguma coisa até para nos ajudar aqui também. A gente está aqui para aprender. O ponto é que esta mulher toma conhecimento do que vai acontecer com ela, do que está acontecendo e, por conseguinte, até do futuro. A pergunta é, ela teve essa conversa com seu marido? O texto bíblico não nos mostra. Então, o que eu falar de Isaac em relação a ela, não estou dizendo que não teve, só estou dizendo que o texto bíblico não mostra o que essa mulher falou. Então, a gente não sabe se ela contou para o marido. A gente infere que ela tenha contado, infere que ela não tenha guardado segredo, mas não pode provar à luz do texto que ela tenha contado. Segundo, ela contou para os 2 filhos. Eles desde criança e após atingirem uma idade, ficarem maduros, já sabiam disso? Teria sido essa a motivação que levou Jacó a aprontar e fazer o que fez com o irmão? Ou ela só teria contado para Jacó, como era íntima, era mais ligada ao filho Jacó, a mãe Rebeca, e não a Esaú? Talvez ela tenha... Será que ela contou para Jacó e pediu o segredo de seu irmão? Então, por isso, ele, sabendo dessas questões, agiu como agiu? Gente, muitas são as perguntas que nós temos que fazer para esse texto. Para a gente sair afirmando algumas coisas aqui, como a lição fez, amém, eu concordo com a lição, vamos lá, a gente está aqui numa EBD, não tá, para tentar entender e corroborar com os alunos, mas compensa, vale a pena nos fazermos essas perguntas. Até que ponto a Rebeca, o que o texto bíblico mostra, era a única conhecedora do assunto, a única sabedora do assunto era ela, porque Deus falou com ela. Essa revelação, por assim dizer, de Deus, foi entregue a ela. Ela foi perguntar, ela estranhou o que estava acontecendo no seu ventre, foi perguntar a Deus e Deus a ela respondeu. Agora nós não temos certeza se Deus tenha falado isso com Isaac, ou se a própria Rebeca tenha falado com Isaac, ou se Deus tenha falado com os filhos quando criança, ou se a própria mulher tenha falado, a própria mãe tenha falado com os 2 filhos, ou se tenha falado com o Jacó. Gente, daí para lá, para a gente afirmar agora, a gente precisa tentar entender o que o texto bíblico diz, porque não é tão simples, não é tão fácil assim, tá? Então vamos lá, vamos passar para entender melhor isso aqui, ou pelo menos tentar fazê-lo. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, do 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. E dentro disso nós temos aqui, né? O menor, e entre parênteses está aí Jacó, né? Tá vendo? Teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, servirá ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac acha que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal, ou seja, do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca.
Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produzia um grande conflito na família. Vamos lá. Vamos parar para entender o texto. Então nós temos aqui, ó, os dois cresceram com personalidades diferentes. O fato de ser gêmeo, é claro, não quer dizer que, embora exista até a aparência física, porque existem gêmeos que são iguais, né? A gente tem univitelinos e bivitelinos, né? Uns semelhantes e outros diferentes fisicamente. Não quer dizer, claro, que eles vão fazer as mesmas coisas, ter que, embora não tenho irmão gêmeo, eu fico imaginando o sofrimento do gêmeo quando é criança. Os pais vestem igual, tudo é igual, o corte de cabelo tem que ser igual. É uma coisa fora de série, né? É de se estranhar esse negócio. Ou seja, se tivesse filhos gêmeos, eu faria o contrário. Eu cortaria o cabelo de um diferente do outro para saber quem é. Não, mas o pai e a mãe sabem quem é. Tá, mas ainda assim, tem hora que a gente dá um nó. Né? Eu não tenho filho gêmeo, não tenho parente gêmeo, não sei, mas dá um nó. Então eu cortaria o cabelo de um de um jeito, o cabelo de um de outro, botava uma roupa branca numa, preta no outro, fazia um negócio todo diferente para poder ficar mais fácil. Né? Eu mesmo tenho dificuldade com amigos gêmeos que eu tenho aí, quem é quem. Tem vezes que eu nem cumprimento, que eu não sei se é um ou outro. Tá? Então, voltando aqui, vamos voltar para a lição que é o mais importante, mas é complicado, vestir igual é dor de cabeça. Então o que você tem aqui? Você tem comportamentos diferentes, né? Eles nascem, depois de nascidos, passam com o passar do tempo, né, uns anos, crescem e se comportam de forma diferente. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Um torna-se mais afeto ao pai, ligado à caça, agradar o pai, aquele negócio todo, e o outro torna-se alguém mais caseiro, mais próximo à mãe, cozinheiro, arrumar a casa, todo isso. O ponto é que eles crescem de forma diferente. E detalhes eu não vou entrar aqui porque a Bíblia já os dá. E aí nós temos o seguinte, nós temos o detalhe que antes deles nascerem propriamente dito, ou seja, embora para Deus a vida seja intrauterina, porque o texto diz, 2 povos há no teu ventre, então eles já estavam gerados, então logo estava brigando, inclusive estava brigando. Então eu digo que nascer no sentido de sair da madre. E aí, antes deles saírem da madre, de sua mãe Rebeca, Deus já havia dito, que de tudo que Deus disse, né, eu vou repetir aqui, 2 povos há no teu ventre, 2 nações se dividirão de suas entranhas, um será maior que o outro, e o maior servirá ao menor. A questão é, o maior servirá ao menor. Vamos lá. Então você vai pegar a questão interessante aqui, né? Maior, menor, sair e rav, 2 palavras em hebraico para poder falar menor e maior. O que é a visão clara aqui? Nós temos que entender o seguinte, que dá-nos a entender que o mais velho, o primogênito até então de nascimento, serviria um menor em que sentido? Ou seja, só para dizer que esse filho que nasceria depois, o mais novo, o mais jovem, nesse caso específico Jacó, ele ia sobressair sobre o irmão. Isso que é interessante, tá? E aí o que acontece? Adiantando o assunto, por ganhar tempo, eles crescem, a gente sabe um monte de coisa de ruim que eles fizeram aí, um com o outro. A gente vai falar isso no terceiro tópico, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas no segundo tópico ainda, o Isaac está próximo lá a morrer, então é melhor... Essas coisas de gente, de lentilha, guisado, enganar o irmão, deixa para o terceiro tópico, o conselho que eu te dou. Professor que vai lecionar, para você não se embolar aí, deixa para o terceiro tópico. Tenta seguir a sequência da revista, vai ficar mais fácil para você, é o que eu estou fazendo aqui. E está me ajudando bastante. O ponto é que aqui o Isaac, lá na frente, não sabe quando vai morrer, já não está enxergando bem, está bem idoso, idade avançada. Ele dá uma morda, ele pede ao filho Esaú, um filho que ele amava mais, vai lá, pega a sua aljava, ou seja, a bolsa de flecha, pega a flecha, o arco, vai caçar. E quando caçar, traz um animal ali bem saboroso, suculento, prepara um guisado bom para que eu possa comer. Esse é o ponto. E aí a esposa, nesse caso a Rebeca, ouve isso, conta lá, fala para o Jacó, olha, eu vi quando seu pai falou a respeito do seu irmão, isso e assim. Textos como esse, embora eu esteja inferindo, tá? Não posso afirmar ainda, mas textos como esse dá a entender que pelo menos o Jacó sabia de alguma coisa. Que a mãe, Rebeca, por amá-lo muito e estar mais próxima a ele, parece-nos, tá? Não vou dar certeza aqui, porque o texto não faz, mas parece-nos que pelo menos a Rebeca havia contado para o filho mais novo, Jacó. Porque ela chamou, vai lá. Ele falou, não, mas peraí, mãe, se eu fizesse, arruma 2 cabritos, faz assim, deu toda uma sequência. Não, mas na hora de abençoar, quando meu pai botar a mão, ele vai saber que não é o Esaú, ele vai me ter como enganador e vai dar problema, mãe. Não vai dar certo, não.
faz o que eu estou mandando. Que se seu pai achar ruim, qualquer problema, deixa que eu resolvo. Eu estou parafraseando, o texto não fala assim, mas parafraseando, a ideia do texto é essa, trazendo para hoje, deixa que eu resolvo. O problema com o seu pai e eu, a gente já, seu pai e eu, a gente já tá há muito tempo junto, eu já sei lidar com seu pai. Esquenta a cabeça não. Só faz o que eu estou mandando. E aí, nessa brincadeira, o Jacó vai lá, prepara tudo, tudo é feito, e aí ele vai e engana, né? Isso que é interessante. E aqui a lição quer dizer o quê? Para ser mais exato, aqui nessa parte, o que a lição quer dizer é que baseado nesses pontos, baseado na cultura e todo o processo, o que acontece aí? Baseado nisso, o Isaac manda chama o Esaú e diz que vai abençoar. Qual é o problema que eu, na minha parca, né, eu não sou nenhum doutor em teologia, um PhD, TDD, ODD em teologia, mas uma coisa que eu fico pensando quando leio esse texto, tá? E me veio à mente, veio à tona de novo aqui. O quê? O fato de que antes disso aqui, a gente não vê tantas menções quanto a isso, então é costume, mas a gente vê outros textos na Bíblia, até posteriores a esse, onde quando se ia abençoar, inclusive o próprio Jacó não abençoou só o José, porque era o filho predileto, ele todos os filhos. Então, eu estranho a atitude de Isaac em que sentido? O fato de Isaac não ter mandado chamar os dois filhos e ter dito assim, olha, vamos lá, deixa eu tentar imaginar aquilo que o Isaac, pelo menos, já que queria abençoar os filhos, fazer. Ele ia abençoar a primogenitura, mas a bênção, gente, embora para o primogênito, mas para os dois. O correto seria o Esaú, o correto seria o Isaac dizer, Esaú, traz uma caça, mata e traz sua parte. Depois que você trouxer, Jacó, prepara, porque você cozinha bem, está com sua mãe. Até a participação dos dois seria importante nisso aí. O Esaú trazendo a caça, matando, trazendo a caça, limpando a caça até aí, e daí para lá entregando para o Jacó, e o Jacó preparando, e o pai abençoando os dois. Essa bênção, primogenitura, seria para o Esaú, sim, ok. Mas, abençoar os filhos, a bênção são dos dois filhos. Mesmo que você veja pais como Jacó, depois abençoando os seus filhos, mas ainda assim, o pai abençoava todos os filhos. E é claro que na hora da bênção, a maior seria para o primogênito. Mas aqui a gente não vê isso. Embora eu não queira esbarrar nos planos de Deus aqui. Deus tinha um plano para Jacó como tinha para Esaú. Só estou dizendo o seguinte, que às vezes a gente olha para essas lições só o espiritual, se você compete e cabe falar isso aqui. Cuidado para você não ficar olhando para essas lições só no âmbito espiritual. Tem o âmbito também físico, natural, social. Entender o relacionamento. Se eu olhar só para o lado espiritual, eu não vou entender o que aconteceu naquela casa. Eu vou dizer promessa de Deus, propósito de Deus, promessa de Deus, propósito de Deus. E aí como é que eu vou entrar naquela casa? Como é que eu vou parar para analisar o comportamento de ambos? Como é que eu vou entender o que aconteceu naquela casa se eu não olhar também uma visão social, uma visão até natural das coisas também, tá? Embora eu ame como você o sobrenatural, mas eu preciso também olhar para as coisas no âmbito natural. O Deus que é Espírito, João 4,24, criou um mundo físico, e eu tenho que olhar também para o mundo físico. E aqui no mundo físico, o correto seria esse. Pelo menos abençoar os dois filhos, mas não fez. Então até nessa hora o Isaac mostra a preferência. Então tá aqui, o favoritismo do casal pelos filhos. Tá? Olha o problema aí. Ok? Vamos continuar então. E nós temos o terceiro e último tópico, que é onde eu vou trabalhar um pouco mais na lição. O problema da predileção por filhos na família. E aqui que a gente passa a entender. Professor, por isso que eu corri para chegar aqui. Porque aqui é que o negócio começa a fazer mais sentido quando o assunto é explicar a lição. Deixa eu entrar em detalhes aqui. Primeiro subtópico, Esaú, o filho predileto de Isaac. Então o que você vai fazer aqui? Vamos esquecer o Jacó aqui um pouquinho, vamos falar só do Esaú. E o que você deve fazer, professor? Você deve fazer o seguinte, Esaú, tá ali, ó, Esaú, filho predileto. Fale mais da relação de Isaac com Esaú, para depois falar mais da relação de Jacó com Rebeca, ou Rebeca com Jacó. Então tá aqui, ó. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Ok. O que está acontecendo aqui? Isaac demonstrou fraqueza. O que acontece aqui é que o Isaac, naquele momento que estava velho já, ou seja, idoso já, não enxergando bem,
ele pede para que seu filho Esaú vá ao campo e traga uma caça, ele prepara um guisado que ele já vai abençoá-lo. Ele quer abençoar ele com sabor de guisado, né? Dizem que tem bênção nisso aqui, sabor de mel, aqui é sabor de guisado. Mas, brincadeiras à parte, o ponto é entender o seguinte, né? Dentro da seriedade do texto, é entender que, até aqui, o ponto que nos é apresentado pela revista é que parece que desde pequeno, desde o dia que caçou o primeiro animal, todas as vezes que o Isaac estava em casa, ou até ia junto, não sei, mas sempre que o Esaú ia caçar, o Esaú trazia algo para o pai. E aquilo gerou, é claro, no Jacó um sentimento terrível, né? Ver o pai agradando, ou ver o pai agradado, ou o irmão agradando o pai, e parecia que ele não conseguia agradar. Então você vê, até aqui, nos dá a entender, um lar onde o pai está exaltando os atributos do filho mais velho, e se ele exalta os atributos do filho mais velho, o que vai acontecer com os atributos? Isso fez com que Isaac enxergasse só os atributos de Esaú, não enxergasse as qualidades e atributos de Jacó. Isso meio que botou Jacó para baixo. A mãe, vendo aquilo, abraçou Jacó. Eu vou falar sobre isso no próximo subtópico, tá? Só paro de falar de Jacó aqui agora. Mas o ponto claro é o seguinte, o ponto claro é que, voltando ao Esaú, que é o nosso foco desse subtópico, então vamos tentar seguir essa linha para ficar bom, importante, interessante. O que nós vemos aqui é que todo esse amor, todo esse zelo, toda essa preocupação, os elogios que Esaú recebia, fizeram com que ele percebesse que o pai tinha com ele uma espécie de relacionamento melhor do que com o irmão dele. Então, essa proximidade. É meio que o autor está tentando colocar aqui na revista que parece que o Esaú estava meio que comprava o pai desde pequeno. Ele comprava o pai com presentes. Aquele filho que presenteava o pai ali para comprá-lo. E aí tem outro detalhe que é interessante. Por força dos padrões sociais da época, a gente tinha primazia do futuro e tal. Por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção. Gente, já li isso aqui. O que eu tenho que dizer aqui? Parece-me, não estou afirmando, mas parece-me que o autor da revista, Homem de Deus, tá? A revista está muito boa, não estou aqui para criticar, só fazer observações, coisa direito esse que eu tenho. Já visto o fato que comprei a revista, logo estou estudando, tenho o direito de fazer também meus comentários. E nos comentários, o que eu percebo aqui é que o autor está dando certeza que o Isaac sabia da história. Então, segundo o autor da revista, e eu quero partir disso, quando Rebeca ouviu de Deus, ela contou ao marido. A mesma revelação recebida por Rebeca, quando eu falo revelação, você entendeu no sentido, Deus revelar no sentido de trazer algo desconhecido. Aquilo que Deus contou em relação aos filhos, que estava acontecendo naquela época, no ventre, o que aconteceria depois, e no fim, o maior servindo ao menor, parece que o Isaac também sabia. Então, o Isaac estava lutando contra a vontade de Deus, agindo contra a vontade de Deus, ou ele não sabia? Ou ele só foi saber depois? Ele está abençoando o primogênito, ele está dando contrário a isso só porque ele amava mais? É as dificuldades que nós temos. E aí, professor, você vai ter que escolher se você parte do princípio que Isaac sabia, corroborando com a lição, ou se você se pergunta também, talvez o autor até estaria enganado aqui na revista, talvez até, tá? Então é um ponto a se entender, tá? Lembrando que eu não estou afirmando nada, estou só colocando pontos para se pensar e se falar aí. E por isso o Isaac não compreendeu. Por quê? Porque Deus falou com ele, olha, esse menino aí, o Jacó, ele vai ser superior a Esaú, tá? Ele vai, ó... E mesmo assim, Isaac, mesmo ouvindo isso, ficou com pena, com dó, por amor, apego, queria... Mas mesmo Deus tendo dito, ele está meio que... Vamos lá, ele não... Vou ler a revista de novo. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Ele não compreendeu por quê? Porque Deus falou uma coisa e ele fazia outra. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos. Isaac não entendeu. Nesse ponto aqui eu concordo nessa parte. O que Deus tinha era para os dois. Deus tinha algo para os dois, porém Isaac não entendeu. E esse não entender de Isaac é quem afastou Jacó como filho, aproximou ainda mais Esaú, porém essa proximidade de Esaú com Isaac, tendo como base também um afastamento de Jacó, não é boa proximidade. O pai que aproxima de um filho e afasta do outro não é bom isso aqui. Tá? E eu vou fazer mais algumas aplicações. O ponto é esse aqui, ó. Esaú é o filho predileto de Isaac. Isaac amou mais Esaú. E onde estão os erros disso aqui? Inúmeros. Mais uma vez nós temos um pai que ama mais um filho do que o outro. Gente, aqui eu acho que dá para falar mais algumas coisinhas. Está quase 40 minutos, eu vou, como eu disse, que não esticar, mas vou falar algumas coisinhas aqui. É o que a gente vê hoje. Um pai que gosta de futebol.
tem 2 filhos, por exemplo, vou pegar o caso aqui de 2, vou ficar com a lição, 2 filhos. Um filho não gosta de futebol, é mais no estilo CDF, gosta mais de ler, tal, aquele negócio todo, computação e tal, não afeta esporte. O pai gosta de esporte, o que vai acontecer? Infelizmente, o pai tende a estar mais próximo, puxar para o filho que gosta de esporte. Já bota uma camisa do time preferido do pai, já bota no filho que gosta de esporte, faz o filho torcer pro time dele, leva para estádio, leva para jogo, matricula na escolinha de futebol, porque na esperança de que esse filho se torne trilionário como jogador de futebol, ok? Ou seja, outros pontos mais. Então a tendência é que, infelizmente, nós vemos aqui como o caso de Isaac e o Esaú, eu estou pegando 2 homens aqui, tá? Eu vou falar de mãe depois com Rebeca. Mas aqui nós temos pais, homens, pais, que tendem a preferir mais filhos. E aqui é o problema, quando a gente demonstra. Embora você nunca vai encontrar pais dizendo, eu amo mais fulano do que ciclano. Não, os pais dizem, não, o meu amor é igual. Gente, não adianta falar. A verdade é essa. A verdade é essa. Não adianta dizer que não ama mais ou que o amor é igual. Filho não vai pelo que nós dizemos, filho vai pelo que ele vê, pelo que acontece. Diz que ama igual, mas presenteia um melhor que o outro. Diz que ama igual, mas... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Porque talvez eu não fale isso depois, não me lembro de falar depois. Eu me lembrei disso agora. Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um caso, uma situação hipotética, onde há 2 filhos numa casa. De novo, tá isso, roubando a lição. Um filho usuário de drogas, outro filho estudioso, já está estudando, trabalhando, fazendo curso, já está se preparando, o melhor da classe. Então você tem 2 filhos. Um é o melhor da classe, não estou falando de Esaú e Jacó não, esquece esses 2 agora, vamos pegar só 2 filhos, hipoteticamente. Um é o melhor da classe, o outro é viciado em drogas e já está inclusive preso e tudo. Tem casos que você vê pais pagando dívida de droga de um filho e não ajudando o outro que estuda, que faz curso, que tá, não, porque isso aqui já está bem, já está estudando, não precisa, ele não precisa. A pergunta é, quem disse que ele não precisa? Quem disse que a vida tem que os pais devem passar a vida toda pagando dívida de droga de um filho, com medo dele ser morto, não ser preso, e durante esse tempo só ajudar esse filho que apronta e não ajudar o outro? Isso é predileção. Não, é porque meu filho, o outro lá, é estudioso, até mesmo é evangélico, da igreja, não dá trabalho. Então, pelo fato de ser não dar trabalho, quer dizer que não mereça também as coisas? Não, é que ele se resolve sozinho, dá bem com as coisas sozinho, lida com as coisas sozinho, nem precisa de minha ajuda. Ué, quem disse que não precisa de ajuda? Qual é o sentimento desse filho? Que estuda, rala, corre atrás, faz as coisas, vê, vence, desbrava, e o que ele vê é os pais só indo ajudar, estender a mão ao outro. Ao que apronta, ao que mexe com droga, o pai ter que ir em boca de fumo, pagar dívida. O pai e mãe tem que todo final de semana visitar filho na cadeia e o outro está aqui, estudando, está em casa, está sozinho, pelos cantos. Isso é natural? Isso é normal? Não, gente. Isso não é normal, não. Isso é natural, não. Olha, é isso que está acontecendo aqui. Voltando para o texto. Não estou dizendo que o Esaú era o drogado, era o doidão, era o maluco, tal, aquele negócio todo. Aquela coisa. Mas o Esaú já tinha um comportamento. O cara não era muito bom, não. O cara não era muito certo, não. E o Jacó também não era. Os dois têm defeito, têm problemas. Mas esquecendo as pessoas, Esaú e Jacó, vão pegar as situações. O pai mais ligado àquele que saía, fazia, desbravava, corria atrás, aquele negócio que está lá, que ele vai. E o filho que está ali perto, precisando do acompanhamento, está mais próximo a ele. Está perto fisicamente e longe quanto à emoção. Isso que é interessante. Isaac tinha Jacó como um filho próximo. Se Isaac falasse, eu quero uma água, o Jacó ficava em casa, Jacó era o caseiro, Jacó era quem dava essa água. Eu estou para dizer que Jacó fazia muita coisa para Isaac. Isaac não percebia, não via. Como muitos filhos hoje estão próximos aos pais, fazem muitas coisas, os pais não veem, não percebem. Eu estou para dizer que o Isaac tinha que correr mais atrás de Esaú do que do Jacó, porque o Jacó estava presente. Então, tem pais, e eu fecho essa parte aqui, porque eu preciso continuar com a lição, tem pais que vão passar a vida inteira correndo atrás de filhos, que não querem nada com ele, nada com nada, nada com a vida, nada com Deus. Só que enquanto correm atrás dos filhos que não querem nada, se esquece que junto a eles, junto a esses pais, ali próximos, há filhos que querem o amor, o carinho, a atenção. Meu filho só tira 10. Aí ele vai trazer uma prova, não, nem vou olhar porque eu sei que é 10. Não, que haja atenção, que pare tudo, que dedique, que faça as coisas. Tá? Então eu acho que isso aqui é importante. Deixa eu continuar aqui, vamos lá.
2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Vamos ver isso aqui. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Gente, está aqui. Segundo o autor, sim, Rebeca sabia e sabemos que sim, Deus com ela falara. Quanto a Isaac, não sei mesmo, tá? Até peço ajuda aí para alguém que possa me elucidar quanto a isso, abrir minha mente para isso. Então nós temos o seguinte, o fato de que a Rebeca sabia, e aí ela percebe que, se Deus falou que dois povos haviam na minha entranha, que um seria maior que o outro, tá? Que o maior ia servir o menor, opa. Então o que é o negócio? Duas nações, como é que é isso? Então, e agora eu estou vendo meu marido passar a bênção para o mais velho, inclusive ao Esaú, que é o queridinho dele, e cadinho do meu Jacó, que nem olha para o meu Jacózinho, seria isso, né, o Jacózinho? Então Rebeca corre lá e dá o jeito dela. E o jeito dela você lê no texto, né? Ela deu a ideia dos cabritos, ela falou, faz assim, faz assado, pega lá, corre lá, mata 2 cabritos, com a pele, deixa que eu dou um jeito aqui. Ah, mas meu pai, o próprio Jacó disse, meu pai vai desconfiar, meu pai. Ou seja, ele já tinha enrolado o irmão e agora está até meio pensativo quanto a enrolar o pai. Ou seja, meu pai não é tão bobo quanto o meu irmão, pelo menos é o que ele está tentando passar. Não, deixa que o seu pai e eu, como eu já disse aqui anteriormente, a gente resolve isso aqui. E aí o que acontece? Vamos lá, tem mais. Sabedora de que Esaú quebrou o princípio de obediência e respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó como a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. Então, o que a gente tem aqui? A Rebeca era mais ligada ao Jacó e vice-versa. Mais um exemplo ruim dentro do lar, mais um exemplo ruim dentro de casa. E aí, talvez, eu gostaria que você comigo, que nós aqui, talvez tentássemos entender o início disso. Por exemplo, vamos lá. A Rebeca não amava o Esaú? A Rebeca odiava o filho mais velho? A Rebeca não gostava de um menino que nasceu dela, um filho? Ela é uma mãe que só gosta de um filho, ela tem 2, e ela prefere um, mas ela odeia o outro, ela não gosta do outro. Vamos entender esse propósito aqui, irmão. O pai, eu diria até mais distração. Eu não vou dizer que vejo, sinceramente, eu não posso dizer que vejo Isaac e Rebeca odiando o outro filho, assim, amando um e odiando o outro. Eu estou mais para dizer que eu vejo Isaac e Rebeca amando mais a um e não dando atenção devida ao outro, eu diria assim. E aí o que você tem? Você tem o seguinte, você tem o fato de que a Rebeca agora, olhando para a situação, sabendo quem Jacó seria, ela agora quer abençoar. Talvez a pergunta seria, não estou justificando, não sou advogado de Rebeca, mas o que talvez justificaria isso? Nada pode justificar, sei, mas vamos tentar entender pelo menos o que ela colocaria, o que ela poderia ter dito que seria justificativo. Vamos olhar para tentar ver a mente de Rebeca agora. Uma coisa é o seguinte, gente. Você está no lar, uma mulher, uma mãe, vou pegar mãe agora, que mãe tem um sentimento muito maior com relação a isso. Ela vê o filho mais velho colado com o pai colado com o filho mais velho. Carinho para cá, carinho para lá, elogio para lá, elogio para cá. E ela vê o filho mais novo tentando se aproximar. Ou seja, ela vê um filho próximo ao pai e vê o outro tentando se aproximar. E o pai parece que não dá essa proximidade toda. O pai parece que não dá esse carinho, essa atenção toda. No tempo dele é dedicado mais a um, o outro tenta se aproximar e não consegue. O que essa mulher faz? Como vê que o pai não dá o carinho devido a Jacó, como essa proximidade, não deixa Jacó se aproximar e nem dele se aproxima, o Isaac, o que essa mulher faz? Ela então, como mãe, acolhe ele. Então daí a dizer que era o predileto, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se o Jacó era o predileto da Rebeca. Talvez ele tenha se tornado o predileto da Rebeca. Por quê? Porque o Isaac, o pai, tendo 2 filhos e dando mais atenção a um, é lógico, a mãe ia puxar também, a mãe ia deixar o Jacó jogado. Ela fez o seguinte, já que o marido está só com aquele, eu não vou deixar esse só. E esse então foi um dos problemas que causou, aí eu acredito, pensamento meu, você não é obrigado a concordar comigo, está um dos pensamentos que causou essa predileção da parte dela. O afastamento do pai Isaac em relação ao Jacó criou ainda mais uma proximidade, aumentou
ampliou a proximidade de Rebeca e de Jacó. Ou seja, então Rebeca e Jacó tornaram-se cúmplices. Se eles chegaram a fazer isso aí juntos, quantas coisas mais eles já não fizeram junto naquela casa? É cumplicidade. Ok? Do tipo, liga não, filho, seu pai. Talvez Jacó tenha dito, mãe, meu pai só fala que Esaú, meu pai não fala comigo direito, meu pai, eu tento agradar meu pai, até tentar caçar, talvez, eu não sei, mas talvez um dia o Jacó tenha até tentado aprender a caçar e tenha ouvido do pai o que muitos filhos ouvem hoje. Rapaz, você não presta para nada. Você não consegue, pai, você nunca vai ser nada, você não vai chegar a nada. Talvez o Isaac, talvez, eu estou só inferindo, hein? Não estou dizendo que o texto diz, porque não diz, eu estou inferindo. Talvez, mas hoje acontece. Talvez não aconteceu com eles, mas hoje acontece. E aí o filho vê o pai, não presta para nada, você não sabe fazer nada, não sabe consertar nada, não sabe lidar com nada, não presta para nada, nunca vai ser nada, não vai ser ninguém. E isso, certamente, eram diálogos que Jacó teria com a mãe. Mãe, meu pai não liga para mim, meu pai não me ama, meu pai não me ama. Que é isso, menino? Seu pai te ama assim? Não, é impressão sua. Até que chegou o momento em que não deu mais para esconder do menino que o pai deixava ele. Até o ponto dela ficar. Mas também tudo não sei o que. Quantas vezes, talvez, não sei. Essa Rebeca tem ido até o Isaac dizer, Isaac, você tem que ficar um pouco mais com Jacó. Você já percebeu que você dá muita atenção para Esaú e não conversa com Jacó? Gente, são coisas que, poxa, quem dera eu pudesse passar 2, 3 horas falando aqui, mas existem pessoas na internet que eu não sei porquê, não conseguem assistir vídeos longos, não dão like, dão dislike, não gostam, não agrega. Eu consigo ficar 2, 3 horas, se tiver acrescentando algo na minha vida, eu não tenho problema nenhum quanto isso. Mas seguindo aí o padrão, até me aconselharam a diminuir o tamanho dos meus vídeos por causa disso, eu estou tentando o máximo aqui. Mas à medida que Deus vai falando, eu vou falando aqui também. Independente do tamanho que ficar esse vídeo. Vamos lá. Então o que é o processo aqui? É isso. Então eu vejo, sim, mamãe, Rebeca, se aproximando do Jacó. Mas muitas seriam as justificativas, tá? Para isso, muitas coisas. A gente não sabe que nós não estávamos dentro daquela casa para dizer e saber, entender o que acontecia ali. Mas todo lá, tenta pegar uma regra aqui, vamos pegar de forma hipotética, todo lá, onde o pai, a princípio, tem uma preferência, a mãe se vê obrigada a abraçar aquele que foi jogado, descartado, por assim dizer. Como mãe, ela tem que fazer isso. Se há casos que a mãe prefere um, independente do outro, eu também creio que sim. Pode existir casos. Mas o que eu vejo aqui, nesse caso, é o Isaac errando muito. A Rebeca errou demais. Ambos erraram. Não estou justificando ninguém aqui. Os 4 erraram. Os pais erraram e fizeram com que os filhos viessem a errar também. Aprenderam com os pais a errar. Mas, nesse caso, se o Isaac tivesse vigiado um pouco mais o pai, porque a tendência é que o homem é aquela pessoa que bota a ordem, aquela pessoa que fala, fulano, quero ver você brigando com o ciclano, quero ver... Eu vou pegar o exemplo do meu pai. Meu pai, ele tinha um sistema que eu chamo de carrossel. O que é esse sistema carrossel? Um aprontava, os 3 apanhavam. Para ninguém rir do outro. Eu me lembro uma vez que ele botou a mão da gente para cima, e hoje meu pai é falecido, né? Deus o levou para a glória, mas ele botou nossas mãos assim, tudo junto, as 3 mãos assim, os 3, eu tenho 2 irmãos, então ele botou nós 3, e foi assim, foi carrossel, a gente ia andando, ele batia em um, batia no outro, batia no outro, batia... Claro que não foi uma coisa de machucar, aquela coisa, não foi uma agressão, não foi nada de espancamento, não, é normal, é correção, e cai para nós, merecida. E o ponto é que isso fazia com que, aí sentava os 3 no chão, depois que estava apanhando ele dava um pão na mão de cada um, café, um negócio assim, minha mãe. E a pergunta é, quem ia rir de quem? Quem ia brigar com quem? Quem ia falar não sei o que com quem? Então, hoje vivemos um mundo onde o filho mais velho está lá, uma criança de 6, 7 anos, é obrigada a cuidar de um menino, um bebê. A mãe e o pai no celular, a mãe e o pai nas redes sociais, a mãe e o pai que eu pudesse falar aqui, quase saiu. A mãe e o pai por aí e bota um menino de 5, 6, 7 anos, 8 anos para cuidar dos irmãozinhos pequenos, mais novos. Isso está errado demais, isso não deve acontecer, está errado. Quem tem que cuidar de filho, independente da idade, são os pais. Esse negócio de botar o irmão mais velho para ficar cuidando do irmão mais novo, acompanhar é uma coisa. Ver, chamar o pai e a mãe em casa. Agora, os irmãos mais velhos têm que dar comida para o mais novo, tem que fazer não sei o quê. Talvez você considere que eu esteja errado aqui. Ok, eu vou entender. Fique à vontade nos comentários para dizer que eu estou errado. Tá? Não vou dar dislike. Fica tranquilo, não vou excluir seu comentário. Mas eu não concordo com esse negócio de botar menino de 10, 11, 12 anos. Por quê? Porque os antigos falam hoje, né? Quando eu tinha 10 anos, eu tomava conta de uma casa, eu cuidava dos meus irmãos. Amém, parabéns para você, tá? Parabéns. Mas eu pergunto, a sua casa era o céu? A sua casa era a glória? Como Paulo disse, o terceiro céu, desculpa, o paraíso, como Paulo disse.
Eu acredito que não, muita coisa tal. Tanto é que se você cuidava dos seus irmãos mais velhos, se alguma coisa ruim acontecesse, seu pai e sua mãe tiravam uma lasca, um couro da sua pele. Mas voltando aqui, o que é o ponto, gente? Não dá pra gente... Isso é negar, isso é sonegar, isso é negar uma tarefa minha. Eu fiz meu filho, eu tenho que cuidar dele enquanto eu tiver vida. Até o momento em que ele tenha a família dele, para que ele possa cuidar da família dele. Agora faz um filho, ok, faz um segundo, faz um filho, 5 anos depois faz o segundo, aí quando o filho pequeno tem 5 anos, o grande tem 10, bota o grande 10 para dar mamadeira, para dar não sei o que, para dar comida, para levar para a escola, fazer não sei o que, para comprar pão, para arrumar o quarto do outro. Não está certo isso não, repito, não está certo não. E outro seguinte, o filho mais novo apronta, aí bate no mais velho. O filho mais novo faz um negócio, briga com o mais velho. Toma um negócio da mão do mais velho e entrega na mão do mais novo. Isso está errado. Está errado. O filho mais novo tem que entender que ele não pode ter tudo. O caçula tem que entender que ele não pode ter o que ele quiser. A casa não é dele. Que o mais velho tem as coisas dele e o filho caçula tem a dele. E quando der para comprar para os dois, compra. Quando não der, não vai comprar só para não gerar problema. Vou comprar para um, aí fala com o mais velho, olha, eu não pude comprar para você, mas você vai entender, né? Você entende. Entende o quê? Que não se compra ninguém, tá? Vamos caminhando pro final aqui. Vamos lá. Tô estressado não, tô tranquilo, ok? O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Aqui, basicamente, não há muito a acrescentar, né? Aqui é só como aconteceu o plano. Inclusive, para você, professor, o que eu acrescento é cuidado. Ultimamente, né? Ok, gosto muito da CPAD, sempre usei, minha igreja, inclusive, usa CPAD também. Mas o ponto, claro, tem umas lições que estão vindo aí com tanto conteúdo, às vezes assim, tanta coisa para você ler, que se você ler a lição toda, só de ler a lição é 1 hora. Muita coisa para ler, pouca coisa para aplicar e explicar. Então, olha aqui, ó. Se você for ler todo o tópico, todo o subtópico, ler, e tem pessoas que têm essa mania. Eu dando aula praticamente, sincero, não leio a revista toda não. Estou fazendo isso aqui, ó, para gravar vídeo, talvez alguém reclame, né? Não leio a revista. Mas para atender a necessidade de alguém que de repente possa reclamar. Mas eu dando aula na minha igreja, eu não leio a revista toda. Porque se eu ler tudo, se eu ler a revista inteira, eu não dou aula, eu não falo nada. Tá? Então é muito conteúdo, então cuidado para você não ficar lendo o que a Bíblia já fala, o que os seus alunos sabem de qual é salteado. Então use essa lição mais para aplicar, tá? Do que para ficar trazendo dados teológicos, questões bíblicas. Já está claro, irmão, teologia, está claro, só explique. E eu vou fechando aqui já, terceiro e último subtópico já. Além do conhecimento de que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, habilidade e sabedoria para confrontar o embate existente. Isso eu já expliquei. Então, amém. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais de seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma grande tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Então, mais uma vez, está aí, ó, corroborando com tudo que a gente já tem dito aqui. E aqui é interessante porque você vê o ponto negativo entre ambos, o erro dos pais. O que você percebe é que esses pais não conseguiam parar, nem Rebeca, nem Isaac, nem Rebeca, como você quiser falar, a ordem que você usar aí, não paravam para poder, não sentavam e conversavam sobre o que fazer para acabar com o problema desses meninos, para resolver esse problema. O que você via é, certamente, Isaac dizia, Rebeca, você já falou com Jacó sobre isso, você já resolveu com esse menino? E certamente Rebeca dizia, Isaac, você já falou com Esaú sobre não sei o quê? Um jogando para o outro. E isso foi afastando a Rebeca do filho Esaú, porque Esaú, com todos os problemas, é filho. E isso foi afastando o Jacó do Isaac, porque com todos os problemas, o Isaac é filho. Então, o Isaac se aproximou de Esaú, se afastando de Jacó. A Rebeca se aproximou de Jacó, mas se afastou de Esaú. Olha o problema feito, olha o problema complicado aí. Então, em primeiro lugar, o que tinha que ser feito aqui? Primeiro, Isaac, vamos pegar na ordem. Homem, chefe da casa, pai de família. Reunir com a família e falar, a partir de hoje, acabou agora esse problema. Não quero ninguém brigando aqui, não quero confusão, não quero ninguém achando que é melhor que ninguém aqui. Ó, 2 filhos. O que eu puder fazer, eu vou fazer para os 2. Vou ajudar os 2. Vou estender a mão para os 2. Mas também vou castigar, se for preciso, os 2. Vou corrigir os 2. Pronto, resolvido o problema.
Mostrar para os filhos que ninguém é melhor ou maior que ninguém. Tá? Esse é o ponto. Mas as famílias hoje é o contrário. Famílias, e eu vejo isso muito nos homens. Não sei porquê. Homens, meus irmãos em Cristo aí, homens, tá? Pelo amor de Deus, vamos melhorar. Geralmente o homem é o seguinte, o homem tem o primeiro filho, o xodó da vida dele. Chorou, toda vez que nasce o primeiro filho, o homem chora que parece que vai se acabar. Aí esse filho cresce. Quando vem um mais novo, um caçula, independente do sexo, vem um caçula, e aí esse homem já é o seguinte, vira uma banana, vira um bananão. Agora a mãe e tal, a mãe nem pode corrigir. Se a mãe corrigiu o caçula, meu Deus, coitado, o mundo acaba para ela. Tem mulher que fala, às vezes a gente vê na rua, né? Eu, minha família, sai, minha esposa e eu na rua, como eu vi um caso um dia desse, um menino, uma criança pequenininha fazendo um monte de coisa. Então estava a mãe, um filho mais velho, no terminal rodoviário de ônibus. Estava a mãe com o filho mais velho de um lado e uma criança do outro. E aí a criancinha corria, fazia, aprontava, quase entrando debaixo do ônibus já. E aí alguém na fila falou com a mãe assim, olha, ó, o menino assim, cuidado, não sei o que, ó, ele vai engolir não sei o que, eu vi ele engolindo um negócio aí. A mãe falou, olha, e aquilo me mexeu comigo. Eu até vi, até sei, só que o negócio é o seguinte, se eu mexer com esse menino, ai de mim, eu até morro. O pai desse menino até me mata se eu fizer alguma coisa. Nem corrigir eu posso. Ou seja, o grandão tem que apanhar, o mais velho. O caçula não pode nem encostar, é de cristal, é porcelana, é o queridinho do papai. E não adianta falar, não adianta dizer aqui que não ninguém tem preferência por não. Existe sim. E nós, por erro, acabamos fazendo esse monte de coisa errada aí. Ok? Então tá aí. Fechando. Estes são heranças do Senhor, os filhos, né? E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção dos filhos, eles evitam o futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Vamos lá. Há casos que você conhece, eu também, de pessoas que cresceram e hoje não tem nem contato com os irmãos. Tem irmãos que um casou para cá, um casou para lá, constituiu família, mas não se fala, não se vê, não marca aquele churrasco de família para se encontrar, passa problema, não entra em contato com o outro, que sabe que não vai. Por quê? Muitas vezes, talvez o problema nem esteja só nesses filhos que estão hoje, esses irmãos que estão sofrendo hoje, afastados do outro. Talvez foi a forma como os pais os criaram lá no passado. Talvez um irmão cresceu vendo o outro ter tudo e ele não ter nada, e hoje ele tem as coisas porque correu atrás, e o outro não tem nada porque era mimado, acostumou a ter tudo na mão, e quando os pais morreram, agora ele não tem mais onde conseguir. Então, é isso que você vê aí. Então, esse é o problema. Então, olha aqui, o pai tem predileção pelo filho e dá tudo na mão. O outro fica jogado e tem que conseguir tudo sozinho. Gente, é lógico que vai ser assim no futuro. O que vai ser no futuro? O filho que não teve nada na mão, aprendeu a buscar. Como ele nunca recebeu na mão, ele aprende a buscar. O que teve tudo na mão, não aprende a buscar, então só quer na mão. Lá no futuro, esse que teve tudo na mão não vai ter nada, porque não tem mais ninguém para botar nada para ele na mão. Talvez o pai e a mãe morrem. Tem pai e mãe que usa a aposentadoria, usa o que recebe lá das instituições aí de governo para continuar sustentando vagabundo, filho que não quer nada com nada, enrolado, malandro, vagabundo, sem vergonha, enrolado. E muitas vezes o filho lá que lutou a vida toda tem as coisinhas dele. Aí é isso que acontece. Fulano, como já cresceu correndo atrás, hoje tem sua casinha, suas coisinhas, tá bem. Então, o que é o ponto aqui? Entender isso aqui, gente? Eu acho que eu já fecho aqui. Conclusão. O que eu digo para conclusão? Lição para conclusão. Gente, cuidado com predileção de filhos. Cuidado com esse negócio. Terrível, 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 terrível. E essa família aí ensinou muito pra gente a respeito disso. Então, não seja um Isaac, homem. Você que tá um banana, um frouxo com relação aos seus filhos. Não se afaste de seus filhos, se aproxime de todos, trate-os de igual modo. Ainda que você diga com esse bocão seu aí, não, eu trato todo mundo igual, mas é o que eles veem que conta, não o que você fala. Não adianta falar que trata bem e tratar realmente mal, não fazer. Não diga que faz. Não diga que está fazendo, faça. Você mãe também aí. Não dá para ficar coitando, acobertando. A filha já está namorando, escondido, o pai não sabe, você não fala com o pai, olha o problema na vida aí depois. Fale, sente, família, reúna, converse e as coisas vão acontecer. Que Deus abençoe vocês, está aí, conclusão. Amém, nem vou ler a conclusão, glória a Deus, vamos para dentro. 999-308767 é o meu telefone, amém, seu irmão Fernando Aquino, desejando contactar-nos é só chamar, estaremos aí com todo prazer. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo possa falar ao coração daqueles que nos assistem aí. Desejando contactar-nos, é só falar. Quer mandar um zap aí?
Amém? Nos comentários, quer contar alguma coisa aqui, vai ser muito bem-vindo para agregar e acrescentar aqui na lição. Desejar ter nós aí na sua igreja, é só chamar que a gente vai. Deus abençoe a todos. Caso queira se inscrever, se inscreva. Quem não é inscrito, vai ser muito bem-vindo aqui. Dá um like, mano, nesse vídeo aí para ajudar. Quem não gostou também, dá um dislike. A decisão é sua. Mas o like vai ajudar muito, porque as pessoas vão passar a conhecer mais o canal e muitas pessoas serão abençoadas, eu creio, em nome de Jesus, com esse conteúdo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.